Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, como é que vocês estão? Professora Damares aqui de novo, né? Como eu já falei para vocês, eu sou formada em Pedagogia e Sociologia, com 3 pós-graduação, Psicomotricidade, Educação Especial, né? E Neuropedagogia, ok? E hoje nós vamos estar aí fazendo a chamada e em seguida retomando um pouquinho da aula da semana passada, certo? Beleza? Muito bem. Semana passada, nós falamos do cuidar e educar, certo? Lembra que nós falamos que o cuidar e o educar são indissociáveis, caminham juntos, não pode caminhar longe um do outro, estão sempre atrelados, caminhando juntinho, certo? Muito bem. O nosso objetivo da semana passada era relacionar o cuidar e o educar e compreender a função social do brincar na educação infantil, certo? Isso semana passada. A nossa aula hoje, ela vem sobre as brincadeiras, né? Para crianças de 4 a 5 anos. Mas isso nós vamos assim dar uma pincelada de 0 a 5. Mas o nosso papel hoje é falar de 4 a 5 anos, ok? Muito bem. Hoje, a nossa aula, ela tem o objetivo identificar, cuidar e educar como processos indissociáveis. Estabelecer a articulação entre cuidado e educação. Refletir sobre as brincadeiras para crianças de 0 a 5 anos de idade. Conhecer algumas das principais brincadeiras realizadas pelas crianças de 0 a 5 anos de idade. Compreender a importância da mediação do professor no brincar e aprender a elaborar brincadeiras significativas para criança de 0 a 5 anos de idade. Conforme eu falei, semana passada, hoje é a retomada, eu coloquei aqui um slide do cuidar e do educar. Só para que vocês voltem e assimilem melhor. Que o cuidar e o educar são 2 fatores fundamentais para o desenvolvimento infantil. Onde o cuidar deve suprir a necessidade das crianças e o educar contribui para a formação das crianças. Então, quando eu cuido, eu estou suprindo a necessidade. Eu levo ao banheiro, eu dou alimentação, eu estou suprindo essa necessidade. E quando eu educo, eu estou contribuindo para a formação do sujeito. Ok? Muito bem. O brincar é essencial no desenvolvimento da criança. Isso todo mundo já sabe. E de uma forma integral, pois o mesmo, né? Pois a brincadeira, ela vem integrar o processo do cuidar e do educar. E ela vem promover o desenvolvimento dessa criança de forma que ela tenha autonomia, atenção, memória, né? Que isso é de suma importância também, que ela tenha criatividade, que ela tenha identidade, personalidade. E por meio da brincadeira, essa criança vai desenvolver a autonomia, certo? Ela vai estar desenvolvendo aí de forma significativa essa autonomia, tornando-se um protagonista do aprendizado dela própria. Lembrando ainda, pessoal, que é através da brincadeira que a criança ela vai interagir com o professor, com os adultos, com os coleguinhas em sala de aula, certo? E nesse ambiente, ela vai reproduzir a vivência dela social, né? Aquela que ela traz lá da casa, aquela que ela traz lá do mundo externo para dentro da sala de aula, certo? Então, a brincadeira, elas são indispensáveis para a infância e para a educação infantil. Bom, nós vimos que teve documentos antes da BNCC, que era o DCNEI e RCNEI. Hoje nós vamos falar da BNCC. E a BNCC, ela traz aqui os grupos etários da educação infantil, que trata-se de bebê, criança pequena, bem pequena, e crianças pequenas, certo? Traz ainda os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, que é o conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. São 6 grupos do direito de aprendizagem. Lembre-se disso, porque o dia da prova pode cair.
5 campos de experiência também. Então, nós temos o 6 direito de aprendizagem e 5 campos de experiência, certo? Muito bem. Nesse 6 direito de aprendizagem, eu quero que para a próxima aula, vocês formem grupo, certo? Vocês são em 20 alunos, dividam 20 pelos 6 e formem grupo de alunos para uma aula, que vocês vão trazer uma sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida, professora? Lembra que nós já fizemos lá atrás, certo? Vocês vão ser o professor e eu vou ser a aluna, certo? Eu vou estar mediando alguma dúvida de vocês durante a explicação de vocês, certinho? Muito bem. Bom, aqui nós temos uma ação de brincar, que é a amarelinha, né? É uma brincadeira que todo mundo conhece, que toda criança gosta, inclusive, que é a amarelinha. E a amarelinha, ela vai estimular o que, professora? Ela vai estimular essa criança a desenvolver atenção, memória, a criatividade, a identidade e a personalidade. Assim, a brincadeira favorece gradativamente o desenvolvimento múltiplo da criança. Ou seja, o direito de aprendizagem dessa criança está sendo respeitado. O tempo dela aprender está sendo respeitado, certo? Alguma dúvida até agora? Posso continuar? Ok, vamos continuar então. Beleza. Aqui nós já vimos outros campos de experiência que vocês vão estar trazendo a sala de aula invertida, né? Para as próximas 2 aulas, talvez. E aqui nós temos o eixo estruturante da educação infantil, que é a brincadeira e a interação. Quando eu brinco, eu interajo. Ou seja, quando eu brinco, eu falo, eu grito, eu pulo, eu vou interagir com essas crianças, certo? Então, elas vão interagir entre elas dessa forma, pulando, brincando, gritando, rindo, né? E por aí vai. Né? Então, isso faz parte da educação infantil. E aqui a mediação pedagógica. Nós, enquanto professores, somos mediadores do conhecimento. Nós mediamos aquilo que a criança tem a dúvida. Eu medio, quando vocês têm dúvida, eu venho trazer o caminho para vocês solucionarem. E vocês vão levar o caminho para as crianças solucionarem os seus probleminhas também. Certo? Então, isso fala-se em Piaget. Não, minto. Vygotsky fala sobre mediação, ok? Então, é importante que durante esse processo, vocês, enquanto futura professora, percebam que a brincadeira não é passatempo, é um investimento da criança. Então, antigamente falava-se que a escola era da educação infantil, que aquele tempo era creche, era de forma assistencialista, era algo fútil, onde as mães colocavam a criança sem nenhum objetivo, as crianças ficavam. Hoje não, hoje as crianças têm por obrigação de estar na educação infantil a partir dos 4 anos. Infelizmente, nem todas conseguem, né? Porque a fila é grande e a estrutura é pouco, ok? Aqui nós temos um slide do brincar, né? Onde eu tenho falado aqui sobre o professor mediador, o lúdico, que é os jogos que nós confeccionamos a partir de materiais reciclados. Lembrem disso, que nunca a gente precisa investir em material que custe dinheiro, porque nós temos muito material reciclado que dá para fazer. Aqui é o que Piaget vem falar sobre o jogo, né? Que ele é um sistema de regra e que a criança pode perder e pode ganhar. E é isso que nós temos que ensinar para as crianças também. Nesse contexto de escola aqui, nós já falamos lá atrás. E aqui nas características dos jogos, nós também já comentamos que o jogo na educação infantil, ele é algo que vem para o desenvolvimento integral, crescimento em todas as dimensões, cognitiva, emocional, social, física. E ela vai respeitar ainda a individualidade de cada um, certo? E com isso, nós estamos colocando essas crianças para um crescimento saudável. Né? Não podemos nos esquecer disso, né? Que as crianças ativamente envolvidas em seu processo de aprendizagem, elas acabam aprendendo de uma forma ampla, né?
e com valorização da cultura, da diversidade, né? E que isso é de suma importância a gente ensinar para as nossas crianças, né? Então, pessoal, Piaget fala, né, que tem 3 grandes tipos de estrutura mental que surgem sucessivamente, que é o jogo de exercício, o jogo simbólico e o jogo de regra, né? E cada um desses jogos está manifestado por uma faixa etária, né? Que é de exercício, faixa etária de 0 a 2 anos, jogo simbólico a partir dos 4 anos e de regras por volta dos 4 anos, mas ela dá uma caída por volta dos 4 anos e ela volta a se elevar a partir dos 7 a 11 anos de idade, ok? E o nosso planejamento enquanto professor é de suma importância para nossas crianças. Porque nós, enquanto professor, quando sentamos para fazer um planejamento de aula, temos que ter em mente lá na educação infantil, que o que faz parte da educação infantil é a ludicidade. Logo, nosso planejamento tem que estar em cima de jogo e regra. Cores, lembre-se disso. Textura, também. Ok? E agora eu quero que vocês criem para a próxima aula, além da sala de aula invertida, 2 brincadeiras. Pesquisem e socializem-se com as colegas essa brincadeira. E vejam se elas realmente vai ficar boa e se a criança vai ter um significado com essas brincadeiras e um objetivo. Certo? E assim nós vamos encerrar nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido e compreendido. Hora que vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar que eu estou aqui. Ok? Um grande abraço para vocês.